Acharam o livro aqui para ficar padronizada da leitura. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos. Senhor, nesta noite nós somos-te gratos. Somos-te gratos pela tua infinita misericórdia. Somos-te gratos pelas muitas bênçãos, por tudo que tu és. Não somente por aquilo que tu faz por nós, mas por tudo que tu és para nós. Tu és a nossa ajuda, o nosso auxílio, a nossa força, o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa paz. Tu és a nossa saúde, tu és o nosso vigor, tu és o ar que nós respiramos, tu és o nosso fôlego de vida, tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és tudo para nós, Pai. E se nós não estivéssemos aqui agradecendo-te, louvando-te, nesse primeiro dia de semana, nesse início de mais uma semana, Pai, seremos ingratos, porque tu nos dá tantas bênçãos, tu faz tanto por nós, Pai. Quantos livramentos recebemos durante a semana, no dia a dia, nem ficamos sabendo. Como tu nos preserva, como tu nos guarda, Pai, como tu nos livras. Tu és um Deus bom, maravilhoso. Tu és um Deus do qual nós não temos nada a reclamar, não podemos reclamar, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Por isso aqui estamos, Pai, voltando para dar graças a Ti, voltando para Te agradecer. E assim nós sabemos, Pai, que isso agrada a Ti, e é uma atitude nossa que abre as portas para mais bênçãos, Pai, porque Tu Te agradas daqueles que são gratos a Ti, Pai. Por isso nós não temos outro Deus, nós não temos outro que nos faça o bem como Tu nos faz, Pai. Por isso nós nunca queremos nos apartar de Ti, mas queremos sempre prosseguir junto contigo, Senhor, porque nós sabemos que a vida cristã, a vida contigo, Senhor, são inúmeras bênçãos a cada dia. Mas mesmo que não fosse, Pai, só pelo fato de Tu nos ter salvado, e aqui nós estarmos, ó Pai, salvos, esperando a glória futura, Senhor, já é tudo para nós. Muito obrigado, Senhor. Mas nós queremos manifestar a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Probleminha no som, mas não há de ser nada. Estava perfeito. Às vezes, quando a bênção é grande, né? Alguma coisinha vem para atrapalhar. Mas está bom, conservando assim está bom, rapaz. Está ótimo. Nem precisa do microfone sem fio, não, para dar microfone novamente. Jesus, indo da Galileia para Jerusalém. O caminho normal para quem viajava até Jerusalém seria pelas encostas do Rio Jordão, ali naquelas partes mais baixas, e não pelo caminho que Jesus tomou. Jesus tomou um caminho diferente, um caminho até mais perigoso,
um caminho até mais longe, um caminho até mais difícil, ali pela região da Pérea, passando exatamente pelo meio de Samaria, mas tinha um propósito. No meio de Samaria havia uma aldeia de leprosos, e certamente Jesus tinha que encontrar alguém ali. Ele realmente encontrou. Para os irmãos terem uma ideia, os leprosos naqueles dias de Jesus, eles viviam em aldeias, porque quando alguém tivesse uma suspeita de lepra no seu corpo, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria examinar o corpo daquela pessoa para ver se realmente a lepra era lepra ou era somente uma suspeita. E se realmente fosse constatada a lepra, a pessoa deveria deixar a sua casa, deveria deixar os seus familiares, deveria abandonar tudo que tinha. E muitas vezes até a casa da pessoa era totalmente destruída, queimada, porque algumas vezes a lepra se pegava até nas paredes da casa, tamanha era a gravidade dessa doença, uma doença terrível, a lepra. Até nos dias de hoje essa doença ainda existe, só que num grau bem menor, chamada hanseníase. Mas naqueles dias, devido aos poucos recursos da medicina, era uma doença muito popular, pegava mesmo as pessoas e era altamente contagiosa. E pelo fato dessa doença ser altamente contagiosa, esses leprosos deveriam abandonar suas casas, os seus familiares, deveriam ir para algum lugar distante, para fora da cidade, e geralmente eles viviam nesses locais em grupos, em comunidades, porque ninguém poderia se aproximar deles, então eles formavam seus grupos. E aquele grupo que Jesus encontrou naquele dia era exatamente um grupo de leprosos. Havia uma lei que eles não poderiam se aproximar menos de 15 metros de uma pessoa. Se eles vissem alguém, eles deveriam manter uma distância de 15 metros e de longe eles deveriam gritar: imundo, imundo, eu sou imundo, para que a pessoa não se aproximasse deles e não se contagiasse. Tem até uma descrição de uma dessas aldeias, um historiador, ele falando sobre a experiência que ele teve numa dessas aldeias. Ele narrou o seguinte: geralmente as úlceras desses leprosos vinham gradualmente nas diferentes partes do corpo. O cabelo caía, as sobrancelhas desaparecem, as unhas amolecem e caem, e mais tarde os dedos das mãos e dos pés apodrecem e caem. As gengivas também se contraem e os dentes desaparecem. Os olhos, o nariz, a língua pouco a pouco desaparecem. E numa outra descrição, esse mesmo historiador diz que certo dia ao entrar em Jerusalém pela porta de Jaffa, ele viu um grupo de mendigos sem olhos, sem narizes, sem cabelos, erguendo braços sem mãos, emitindo sons inarticulados, saídos de gargantas desfeitas pelas úlceras. Agora imagine a cena, idêntica a um filme de terror. Jesus entrando, passando pelo meio daquela aldeia em Samaria, e vindo 10 pessoas nessas condições, alguns sem as mãos, outros sem os olhos, outros com a boca totalmente comida, alguns sem nariz. Era assim a lepra, e todos gritando: Jesus, tem misericórdia de nós! Jesus, tem misericórdia de nós! O cheiro podre dava para sentir-se de longe. As roupas agarravam-se à pele, apegando-se àquelas feridas. Eles não trocavam de roupa, muitas vezes a roupa ficava colada nos seus corpos. Era uma doença terrível, terrível mesmo. Mas, olha só, Jesus, ele não poderia tomar o caminho normal, que era seguindo o curso do Jordão para chegar até Jerusalém, mas ele prefere passar pelo meio daquela aldeia, ir de encontro àquelas pessoas que necessitavam dele. Por quê? Jesus, ele vai de encontro com aqueles que necessitam da sua ajuda. E se você nesta noite está aqui,
necessitado da ajuda, do auxílio de Jesus, você veio ao lugar certo, porque Jesus está passando aqui, amém? E se Ele está passando aqui, Ele vai olhar para você, vai contemplar a sua necessidade e certamente Ele vai atender ao seu pedido. Eu fico pensando, aqueles leprosos, outrora, certamente eram homens religiosos, eram homens que estavam no templo, eram homens que estavam trabalhando para Deus, eram homens que estavam servindo à sociedade, mas agora eles estavam desprezados, rejeitados, marginalizados, ninguém queria chegar perto deles. E é assim na nossa vida, quando tudo está bem, estamos rodeados, cercados de amigos, mas quando as coisas começam a ir mal, nós não encontramos uma porta onde bater, nós não encontramos alguém sequer para nos ouvir. E se estamos numa cama, doentados, fogem os amigos, somem aquelas pessoas que estavam antes conosco e nos vemos desamparados. Mas Jesus, Ele não nos desampara. Jesus, Ele está sempre conosco. Jesus, Ele está sempre próximo. Jesus, Ele está sempre perto. Jesus está sempre nos ouvindo. E naquele dia, naquela tarde, Jesus ouviu o clamor daqueles 10 leprosos. Jesus, Mestre, Raboni, tem misericórdia de nós precisamos da Tua misericórdia. E Jesus parou, olhou para eles, e eles, respeitando a distância dos 15 metros, Jesus nem tocou neles. Jesus nem ordenou que a enfermidade saísse deles. Jesus simplesmente diz: olha, vão até o sumo sacerdote, apresentem-se a ele. Mas por quê? Eles não estavam curados ainda. Eles só poderiam voltar novamente diante do sumo sacerdote quando eles estivessem curados, ou suspeitando que estivessem curados, da mesma forma que quando eles suspeitaram que estavam com a lepra, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote dar a sentença, que eles deveriam ficar isolados. Da mesma forma, quando eles estivessem curados, se estivessem curados um dia, deveriam retornar novamente diante do sacerdote, para que eles dissessem: agora vocês podem voltar ao convívio familiar, agora vocês podem voltar para a sociedade. E Jesus manda que eles voltem, vão até Jerusalém e se apresentem lá diante do sacerdote. Estranho, né? E eles foram. Olha, isso que é a fé. A fé, ela opera através das nossas ações. Isso me faz lembrar a ordem que Deus deu a Josué, para que eles pisassem o Jordão, levando a arca diante deles. E quando eles pisaram o Jordão, que estava na sua época mais cheia, as águas transbordavam de uma ribanceira de um lado ao outro pelas ribanceiras, e Deus falou: olha, atravesse o rio, ponha os pés na água. E à medida que eles foram entrando na água, o rio foi se abrindo, as águas foram baixando. Sabe o que significa isso nas nossas vidas, queridos? Muitas vezes Deus vai operar um milagre de cara, mas o que eu percebo é que na maioria das vezes Deus age de uma forma como que processual, por etapas, passo a passo. Raras vezes é de forma instantânea. Deus nos dá uma ordem, nós vamos, obedecemos. Depois daquela ordem vem outro passo, nós vamos obedecendo, e assim gradativamente o milagre vai acontecendo. Percebam isso nos milagres que Jesus operou no Novo Testamento. Uma certa vez, Jesus molha a terra, faz um lodo com a sua saliva, põe nos olhos do cego e manda que ele vai até o tanque de Siloé para se lavar e ali voltar a ver. Processo. Não foi de uma vez. Receba a cura, receba a visão. Não, passo a passo. Olha, eu aplico esse lodo nos seus olhos, agora você vai até o tanque de Siloé, lava-te e você voltará a ver. Em outra ocasião, Jesus, ele aplica saliva nos olhos do cego. O cego de cara não vê, ele percebe as pessoas como árvore, depois ele começa a ver melhor. Processo, etapas, e assim é na nossa vida.
nós vivemos na era do instantâneo, do urgente. Muitas vezes nós queremos tudo na hora, e nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de processo. Ele opera gradativamente. Para quê? Também para testar a nossa fé. Porque se a nossa fé não for testada, não for provada como ouro é provado no fogo, ela não terá tanto valor. Mas quando testada e aprovada pelo fogo das provações, aí ela passa a ter valor. Veja bem, Jesus deu a ordem para os leprosos, para que eles fossem e se apresentassem ao sacerdote. E se um deles tivesse dito assim: mas esse cara está louco, se nós formos até o sacerdote assim ainda leprosos, certamente não vai dar certo, não vai ser legal. Ele vai nos escorraçar da sua presença, porque nós ainda estamos leprosos. Mas o que aconteceu através da obediência e da fé daqueles leprosos? Eles foram andando, e no caminho o que aconteceu? Um olhou para o outro e disse: rapaz, você estava sem as orelhas, agora estou vendo crescer uma orelha em você, e o seu nariz voltou ao seu rosto, olha, a tua boca já não está mais comida, olha, você voltou a ter os 2 olhos, olha, a tua mão foi restaurada, pai, você está curado, você também, imagine a alegria. Eles começaram a pular de alegria: estamos curados. Isso foi no caminho. Quer ver outro exemplo de cura, de milagre, através de processo que Jesus operou? Na transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Jesus mandou, em vez de fazer aparecer o vinho dentro das talhas, Jesus mandou o quê? Encher as talhas de água. E eram vasos mais ou menos dessa altura, quase da minha altura. E ele manda os serviçais da casa encher aquelas talhas, aqueles vasos de água, e levar aqueles vasos de água, era água até então, até o mestre-sala, para que o mestre-sala pudesse provar. Eles poderiam alegar assim: Jesus, tu está louco? Se a gente levar água para o mestre-sala provar, nós vamos ser despedidos, mandados embora, é capaz até dele jogar toda essa água em nós, dizer que nós estamos fazendo um grande desaforo. Jesus, mas eles obedeceram, e indo de caminho, o que aconteceu? O milagre. Assim como aqueles leprosos receberam o milagre no caminho. Isso te fala alguma coisa? Teu milagre está no caminho. Quando você der o passo, quando você avançar e não recuar, quando você não ficar parado, mas diz: eu vou seguir em frente, o meu milagre não está aqui, mas ele está no caminho. É no caminho que está o teu milagre. É no caminho, sim. Vai atrás daquela porta de emprego amanhã. A porta não está aberta, mas vai abrir no caminho. Vai atrás daquele concurso, a porta não está aberta, mas vai abrir no meio do caminho. Vai naquele médico, vai fazer o exame. Você não está com a cura, mas a cura virá no caminho, virá quando você adentrar com fé e coragem naquele consultório. Eu creio que o meu Deus já tirou de mim essa enfermidade. O teu milagre está no caminho, vai que está no caminho. O nosso Deus é um Deus de processos. Ele age processualmente. Interessante que quando aqueles leprosos olham um para o outro, que eles percebem que estão curados, 9 deles continuaram o seu caminho para Jerusalém. O mestre disse que é para nós irmos e nos apresentarmos ao sacerdote. Eles estavam querendo cumprir rigorosamente o cerimonialismo da lei. Mas um deles teve um estalo e falou assim: olha, eu acho que eu devo uma gratidão a Jesus. Ele nos curou, e é Ele que eu vou agradecer. E voltou, o único que voltou. Quando ele voltou para agradecer a Jesus pela cura, Jesus perguntou: mas não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Só estava ali. Isso significa o quê? Que Jesus espera a nossa gratidão.
Jesus espera receber de nós a gratidão. O salmista Davi, lá no Salmo de número 116, ele apresenta um lindo salmo ao Senhor. E nesse salmo ele fala assim: que darei eu ao Senhor pelos grandes benefícios que tenho recebido dele? Que darei eu ao Senhor? Que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Versículo 12 do Salmo 116. Olha a preocupação do salmista: o que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Você já fez a pergunta a Deus? O que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Olha, agora são 19h52 desse domingo. Que dia é hoje? É dia 24 de junho de 2018. Nesse dia aqui eu tenho certeza que cada um aqui já recebeu mais de 20 mil bênçãos, ou já quase 25 mil bênçãos nesse dia. Você está certo disso, pastor? Eu não estou sabendo que eu recebi quase 25 mil bênçãos. Não estou sabendo. Pois saiba, todas as vezes que nós fazemos esse movimento de inspiração e expiração, nós estamos recebendo um presente de Deus, que é a capacidade de nós respirarmos. Isso nós fazemos cerca de 25 mil vezes por dia, e você nem percebe. Você faz isso dormindo, você faz isso andando, você faz isso a todo momento. 25 mil vezes. Já pensou se esse movimento de inspiração e expiração falhar por uns 2 ou 3 minutos? Ficar uns 2 ou 3 minutos no máximo sem respirar? Estamos mortos. Ou então temos que ir direto para um aparelho que vai nos ajudar a respirar. E nós estamos aqui vivendo sem ajuda, respirando sem ajuda de aparelhos. Todos que vieram aqui vieram através das suas próprias pernas, sendo que muitas vezes, com simples tropeção, perdemos a capacidade de andar. Enfim, muitas pessoas por aí que estavam vivas até há 1 minuto atrás, nesse 1 minuto, cerca de 158 pessoas já morreram. A cada minuto que passa, morrem cerca de 158 pessoas ou mais no mundo. E nós estamos vivos. Vivos para amanhã, aqueles que têm o seu trabalho, ir trabalhar. Por isso amanhã, quando você levantar da cama, não murmure, não blasfeme, não reclame. Se tiver frio, se tiver calor, se estiver chovendo ou não estiver chovendo, agradeça a Deus. Fala: Senhor, mais uma semana, mais um dia que eu estou vivo, eu tenho meu trabalho, eu tenho saúde para trabalhar, estou respirando. Quanto muitos nesse momento dariam tudo para se levantar da cama e ir trabalhar, e não podem, e outros já não estão mais nem vivos. Você já pensou como podemos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que nós temos recebido? Ah, pastor, mas tu não sabe minha vida. Eu ainda não tenho tudo que eu gostaria de ter, eu ainda não tenho aquele belo carro, aquela bela casa. Se preocupa não, que eu também não tenho nem carro nem casa. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Se preocupa, você já tem o principal: a salvação, a vida eterna, o perdão de todos os pecados. O perdão de todos os pecados. Já pensou? Quantos pecados você já cometeu até hoje? Você comete, ainda vai cometer. Você já tem o perdão de todos. Está salvo. Bênção maior que isso. E olha, quando nós nos contentamos somente com as bênçãos materiais, somente com uma cura, deixamos de receber outras bênçãos maiores. No caso aqui, aqueles 9 leprosos receberam a cura e ficou só nisso. Receberam a cura e acabou. Não receberam mais nada. Por quê? Não foram gratos. Mas aquele que voltou, além da cura, ele recebeu o que também? A salvação. Jesus disse: Pai, a tua fé te salvou. Enquanto os outros se contentaram somente com a cura, somente com a bênção do corpo, a bênção física, aquele que voltou
ele recebeu algo mais que os outros não receberam. Assim acontece muito por aí. As pessoas buscam a Jesus por uma cura, por uma bênção material, uma bênção na vida sentimental, e alcançando, voltam as costas para Jesus, seguem o seu caminho normalmente, o seu curso da vida, e ficam somente naquela bênção, quando Deus tinha muito mais para dar para a pessoa. Deus tem muito mais para dar para você, não é só isso não. Você não vai ficar somente nessa bênção aí que você recebeu. Continue, persevere, siga Jesus, continue, seja grato a Ele, que Deus tem muito mais bênçãos na tua vida. Você acredita assim? Amém? Você acredita? Deus tem muito